Tributai ao Senhor os filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Salmo capítulo 29, verso 1 ao verso 2. Glórias a Deus, porque mais um dia o Senhor permite que nós possamos ver o brilho do sol. É a nossa primeira atitude, é a nossa primeira ação quando amanhecemos, é podermos voltar para o nosso Salvador, buscá-lo, abrir o nosso coração, estudarmos um capítulo da Bíblia e deixarmos que a palavra de Deus fale ao nosso coração. Mesmo que seja um pequeno versículo, nós queremos permitir que esse nos alimente no decorrer de todo o dia. Esse é o propósito, esse é o objetivo. O salmista Davi, no Salmo capítulo 29, verso 1 e o verso 2, ele fala: tributai ao Senhor, Filho de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. É o que nós estamos fazendo a cada manhã, nós estamos tributando a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento pela sua majestade, pela sua grandeza, porque somente Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Estamos comprometidos a cada manhã nos levantarmos e estudarmos um capítulo da Palavra de Deus. E nessa manhã nós iremos abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 7, o verso 2. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu acredito que a Bíblia, muitas vezes, ela nos apresenta as falhas e as debilidades de muitos líderes, com o intuito de falar para mim e para você que nós também poderemos ser grandes aos olhos de Deus, como grandes homens do passado o foram. Fica evidente que Moisés tinha suas falhas. Moisés estava temeroso. Moisés olhava para suas limitações. Ao se deparar com um grande desafio de ir ter que libertar o povo no Egito, falar com o Faraó, Moisés olha mais para os problemas, mais para os seus defeitos, do que reconhece o poder de Deus na sua vida. E eu entendo que em alguns momentos Deus nos mostra, permite que nós nos identifiquemos com esses homens, com esses grandes líderes, para que Ele possa dizer para nós: não é pelo poder dos homens, não é pela capacidade humana, não é pelo talento humano, mas é pelo poder divino. E creio que aqui no capítulo 7 também Deus estava dizendo para a nação de Israel e falando para nós nos dias de hoje: é pelo meu poder, não é pelo talento humano, não é pela capacidade humana que o Evangelho será expandido por todo o mundo. Se houve um tempo onde nós temos mais recursos nas mãos, mais tecnologia, mais materiais, se houve um tempo onde nós podemos reconhecer que a igreja dos dias atuais se caracteriza com a igreja de Laodiceia, é os dias em que nós estamos vivendo. De fato, fica comprovado que precisamos cada dia nos colocarmos nas mãos de Deus. Moisés precisava entender isso. Mas nessa manhã, nesse momento, eu gostaria de mencionar o verso 3, porque creio que muitas pessoas têm dificuldade para entender o capítulo 7 do livro de Êxodo, o verso 3. Como que Deus pode endurecer o coração de uma pessoa? Se Deus endureceu o coração de Faraó, como é que Faraó poderia ter liberdade para fazer as suas escolhas? Não seria um ato injusto da parte de Deus endurecer o coração de Faraó? Faraó, então, de fato, se perdeu porque Deus não quis salvá-lo, Faraó? Deus, então, já tinha predestinado Faraó à perdição? Eu queria, nesse momento aqui, em poucas palavras, explicar para você, para que nós possamos entender o que de fato aconteceu ali no Egito. E aqui no capítulo 7, o verso 3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Deus tinha um propósito
Isso precisa ficar muito claro na nossa mente. Deus precisava libertar o seu povo e Deus tinha visitado a aflição e o sofrimento do seu povo quando eles estavam no Egito. 430 anos já tinham se passado 4 gerações. Aqueles que um dia entraram já tinham perdido as suas vidas dentro do Egito. Uma nova geração estava saindo depois de 430 anos. É quando Deus levanta um líder chamado Moisés, preserva a sua vida e leva-o para que ele possa interceder diante de Faraó, para que Faraó libertasse o seu povo, para que o seu povo fosse à terra de Canaã, no deserto, render louvores, adoração ao Criador. Deus estava expondo de uma forma clara a sua vontade para Faraó, mas diante de Faraó, como sendo um homem livre, ele tinha algumas opções para poder tomar na vida. Entre elas, era ouvir o que Deus estava lhe pedindo e libertar o povo, ou ele poderia também, diante do pedido do Senhor, endurecer o seu coração, dificultar com que o povo pudesse sair do Egito. E nós podemos ver que desde o momento em que Faraó consegue perceber que os filhos de Israel estavam crescendo, se multiplicando, se fortalecendo, ele começa a criar dificuldades, tentando diminuir a força e destruir o povo de Deus. E não era diferente nesse momento. É como um solo. Me permita ilustrar para você aqui a parábola do semeador. O semeador joga no solo a mesma semente em vários lugares. Somente que o solo, eles são de forma diferente. Existe parte do solo que ele é rochoso, existe parte do solo que ele estará irrigada com muita água, existe parte do solo que ele terá pouca água e existe parte do solo em que ele pode não ter nenhum tipo de água. Aqui mencionei praticamente 4 tipos de solos. Uma semente, quando é jogada, então, num destes solos, aonde ela encontrar maior facilidade para se desenvolver, consequentemente, ela vai crescer, produzir muitos frutos e vai, de fato, ser uma planta bonita. Mas quando uma semente cai num solo onde ela não encontra água, é rochoso, encontra raízes e ela não tem condições de se desenvolver, automaticamente essa semente vai acabar morrendo e não vai produzir nada. É o que acontecia com o coração de Faraó. Deus estava dando a Faraó a oportunidade para que ele pudesse ouvir e entender que Deus era Deus. Mas Faraó já era resistente a aceitar um novo Deus. Faraó negava a existência a esse Deus de Jacó. Nós podemos nos lembrar parte da Bíblia que ele pergunta para Moisés: quem é esse Deus? Faraó tinha conhecimento dos seus deuses, mas um Deus que não tem nome, um Deus que não é visível, um Deus que não é palpável, um Deus que eu não consigo enxergar, ele nega, ele fala: bom, eu não conheço. E pelo fato de dizer que não conhecia, automaticamente ele estava dizendo: eu não vou obedecê-lo. É por isso que nas expressões da Bíblia idiomáticas, a única forma para que alguém pudesse entender o que de fato estava acontecendo ou aconteceu naquele passado, o escritor bíblico coloca na palavra de Deus que Deus endureceu o coração de Faraó. É o que acontece com o ser humano ao reconhecer que um ser humano é chamado pelo Senhor e Deus quer salvar todas as pessoas. O convite que Deus faz ao coração de cada ser humano é através do poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo fala à nossa consciência. O Espírito Santo intercede para que haja um arrependimento. O Espírito Santo, ele nos move, ele nos ensina, ele faz de tudo para que nós possamos nos tornar sensíveis para entender o que Deus quer de nós. Mas quando nós não damos ouvido e nós resistimos, cada vez mais ele vai falando mais manso, mais baixo. Chegará um momento em que ele vai continuar falando, mas nós trancamos o nosso coração que nós não vamos ouvir mais nada. Estaremos tão envolvidos na nossa vida, no nosso pecado, nos nossos erros, que nós não conseguiremos mais ouvir a voz do Espírito Santo. E é de fato o que aconteceu com Faraó. Dessa forma, o Espírito Santo
se afastou porque Faraó não queria ouvir e o seu coração se endureceu e automaticamente Faraó teve que pagar as consequências das suas próprias escolhas. E é por isso que nessa manhã, ao falarmos sobre esse assunto, é de extrema importância que eu e você, nessa manhã, nós nos voltemos para Deus. Permitamos que o nosso coração seja um coração de carne, que o nosso coração de fato seja propenso a ouvir a voz do Senhor, que nós possamos sentir e clamar por Ele a cada dia, pedindo para que Ele inunde e invada a nossa vida, que nós possamos seguir os seus conselhos e as suas orientações, nós teremos um coração completamente disposto a fazer a vontade do nosso Deus. Foi o momento em que o Senhor pediu para que Moisés e Arão se apresentassem a Faraó. Nós encontramos no capítulo 7, do verso 6 ao verso 9. E como um dos sinais que Deus estava de fato com Moisés e com Arão, e que Deus queria que Faraó libertasse o seu povo, veja que Deus misericordiosamente ele estava dando sinais para que Faraó pudesse entender que Deus é Deus, que Deus é soberano. O Deus de Israel não poderia ser comparado aos deuses do Egito. Somente Deus de Abraão e de Jacó é eterno, Ele é autoexistente, Ele possui os atributos da divindade. E quando Deus pede para que Moisés lance no solo o seu cajado se transforma numa serpente. Os magos fazem a mesma coisa. É quando a serpente de Moisés engole as serpentes dos magos do Egito. O momento em que Faraó consegue observar essa cena, aqui nós podemos entender, ele começa a se tornar cada vez mais resistente. Ele é como se falasse para ele mesmo, bom, se os homens que estão ao meu lado fizerem a mesma coisa, esse Deus não existe. E Faraó começa a negar o poder de Deus, começa a negar o que Deus está lhe pedindo, e ele mesmo toma a atitude de endurecer o seu próprio coração. Mas Deus estava se prevalecendo desse ato para ele se manifestar com grande poder dentro do Egito. Embora Faraó resistisse à voz do Senhor, Deus se valia da fraqueza de Faraó para se manifestar no Egito e dizer para toda a nação do Egito e todo mundo, porque era a nação e o império mais poderoso daquele período, que há um Deus soberano, que há um Deus grandioso no céu e que todos precisam se curvar diante dele. Aqui está a primeira praga no livro de Êxodo, capítulo 7, o verso 14. Moisés combina com Faraó para ter um encontro às margens do rio Nilo. Por que as margens do rio Nilo? O Nilo era visto como sendo um deus para o Egito. O Nilo era fonte de alimento para o Egito. O Nilo era visto como sendo uma fonte de bênção para toda a nação, onde eles se alimentavam das margens de tudo aquilo que era plantado, era um solo fértil. E da mesma forma os peixes que estavam ali e a própria água servia para banho, para comida e para todos os afazeres para os egípcios, e eles olhavam para o rio Nilo como sendo um Deus e se curvavam diante dele. É quando Deus pede para que Moisés coloque um pouco de água nas águas do rio Nilo, e as águas do Nilo se transformam em água de sangue. Deus estava dizendo através desse ato, desta primeira praga, eu sou soberano. Se vocês estão adorando ao Nilo, imagine o meu poder. Eu estou transformando o Deus de você em sangue. Eu sou extremamente grandioso, vocês precisam me reconhecer, vocês precisam me adorar, vocês precisam entender que somente eu sou Deus, eu sou o grande Jeová, o El Shaddai. Logo depois, quando os magos do Egito também fizeram o mesmo sinal, o coração de Faraó se endureceu mais ainda. Porque Faraó começava a olhar para os sinais de Moisés e acreditava que aqueles sinais se tratava de um Deus que não se comparava aos seus deuses, e o seu coração se endurecia. Mas amigos, nessa manhã, ao terminarmos, e amanhã nós daremos sequência nas pragas que caíram sobre o Egito, mas nessa manhã, diante do capítulo 7, o que nós temos que entender
é que Deus precisa de homens e mulheres que se disponham a fazer a sua vontade, como aconteceu com Moisés e Arão. Eram homens que já estavam idosos, mas foram homens que aceitaram a seguir o chamado do Senhor. Eu acredito que nessa manhã, o que nós temos que fazer é sermos também missionários dentro da nossa própria casa. Nós podemos fazer o trabalho do Senhor na nossa vizinhança, na nossa faculdade, junto às pessoas que são nossos amigos. Nós podemos testemunhar do Senhor para as pessoas que nós conhecemos. Nós vivemos num período onde as facilidades são tamanha, a tecnologia nos permite estarmos dentro da nossa própria casa e falarmos de Jesus para alguém, testemunharmos que Jesus é o nosso Salvador. Lembre-se de uma coisa: os sinais e as pragas que caíram no Egito um dia cairão sobre a face dessa terra, como uma prova clara da desaprovação de Deus pelas pessoas não terem aceito ou reconhecido que Jesus é Deus. Mas, ainda nos dias de hoje, enquanto esses sinais não se manifestaram nos nossos dias, a porta da graça está aberta. O que nós temos que fazer é falar de Jesus Cristo, é mostrar Jesus ao mundo. Estará você disposto a ouvir o chamado do Senhor? Ou nós iremos criar desculpas, como Moisés um dia fez, dizendo que não tinha condições de se apresentar diante de Faraó? Eu peço a Deus nessa manhã que cada um de nós possamos ser um instrumento nas mãos do Senhor, ser um vaso de bênçãos para anunciarmos ao mundo as boas novas de salvação. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Nós entregamos a nossa vida para que o Senhor nos use. Perdoa os nossos pecados, fortalece a nossa caminhada. Queremos ser os Teus instrumentos aonde nós estivermos. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.